Na videoaula de hoje, a gente vai dar continuação à análise de treliça. Hoje nós iremos fazer a seguinte análise dessa treliça aqui. Na treliça a gente tem duas cargas sendo aplicadas, uma no centro dela de 30 kN e outra aqui também de 30 kN. Aqui, como pode ser visto a geometria, a gente vai replicá-la no ânsus também. Essa treliça ela vai estar engastada aqui em sua extremidade esquerda, e aqui na extremidade direita ela vai ter movimento livre na direção X, mas ela vai estar como se fosse engastada na direção Y, então ela não vai ter movimento, ela vai ficar fixa na direção Y, mas ela pode se movimentar na direção X por conta dos rolamentos aqui embaixo. A seção transversal dessas barras da treliça, elas têm 0,1 metro, ou seja, 10 centímetros por 10 centímetros. O módulo de elasticidade que a gente vai utilizar vai ser de 210 GPa. O coeficiente de Poisson 0,3. E o nosso material é o aço. Agora, dando continuidade aqui no ANSYS, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Preference. Vamos colocar o tipo de análise que a gente vai fazer, que é estrutural. Iremos agora em Preprocessor, vamos definir o tipo de elemento. Para esse caso da treliça, a gente vai usar o link, o 3D Finite 180. Agora nós iremos para as propriedades do material. Iremos em Material Models, estrutural, linear, elástico e isotrópico. Aqui nós iremos colocar o módulo de elasticidade. Então vamos botar 2.1 elevado a 11. E aqui a gente vai colocar o coeficiente de Poisson. Beleza. Agora a gente pode fechar. Fecha aqui, vamos na seção. Aqui em Sections vamos em Link, que foi o tipo de elemento que a gente utilizou para a treliça. Vamos adicionar. E vamos dar isso. Agora a gente vai colocar a área da seção que a gente vai utilizar nessa treliça. Se a gente voltar aqui, a área dessa seção, né, é 0,1 vezes 0,1 metros, o que vai dar 0,01. Então a gente vem aqui e coloca 0,01 e dá um OK. Depois disso, nós iremos em Modeling, Create, e vamos criar os nós agora da nossa treliça. A gente vem aqui no Activity CS, e o nosso primeiro nó, a gente pode já dar um OK aqui, vai ser o nosso nó 0, ele vai estar na origem. Depois, o nosso segundo nó, ele vai estar a 3 metros, se a gente for considerar aqui um plano cartesiano y para cima e x para cá, então ele vai estar 3 metros em x e 0 em y. Então a gente voltando lá, a gente coloca 3 em x, 0, 0. Aí aqui está o nosso segundo nó. E aí por aí vai, né? O nosso terceiro nó, quarto e quinto estão espaçados em 3 metros em x. Então a gente vai ter aqui 600, 900 e 1200. Então a gente já pode fazer esses daqui. Então agora seria o nó de número 2. O primeiro foi 0. Então a gente vai fazer agora o nó de número 2. Vai ser 600. Não, 600 não. Desculpa. Volta lá para o 3. Isso, é o nó de número 3. O 2 já foi criado. Então o nó de número 3 vai ser 600. O nosso nó de número 4 vai ser 900. E o nosso nó de número 5 vai ser 1200. Todos eles espaçados por 3 metros de distância, igual ao nosso modelo da treliça. Agora a gente vai criar os nós. Esses nossos 3 nós superiores aqui. Esse primeiro nó ele vai estar na posição
3 em x e 3 em y. Então a gente vai de novo lá, coloca nó de número 6, ele tem que estar 3 em x e 3 em y e 0 em z. E o nosso nó de número 7, ele vai estar em 6 em x e 4 em y. Então 6 em x, 4 em y. Calma aí que eu errei. Aqui seria o 7. Calma aí. O 6 ele tem que estar em 3 em x e 3 em y. Isso, agora sim, está corrigido. Então o nosso nó de número 6 ele vai estar 3 em x, 3 em y. E o nosso nó de número 7 ele vai estar 6 em x e 4 em y. O nosso nó de número 8 ele vai estar 9 em x e 3 em y. Então o nosso nó de número 8 vai estar 9 em x e 3 em y. E aqui os nossos nós já estão prontos, os nós da treliça. Agora a gente vai em Elements, Auto Number, True Nodes, e agora a gente vai interligar todos esses nós por linhas. Então a gente vai pegar o nosso nó de número 1, vai ligar com o nosso nó de número 2 e vai dar um Apply. A mesma coisa do 2 por 3, do 3 por 4, do 4 por 5, do 1 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para o 5, do 8 para o 4, do 7 para o 3, do 6 para o 2, e a gente vai fazer essa daqui na diagonal e essa aqui na diagonal, ou seja, do 2 para o 7 e do 3 para o 8. Pronto, agora a nossa treliça, a geometria dela está montada. O nosso próximo passo agora vai ser fixar, né, o nosso nó 1 e o nosso nó 5. Lembrando que o nosso nó 1 ele não tem nenhum grau de movimento e o nosso grau 5 ele não tem movimento nem em Y, nem em movimento em Z, que seria para dentro ou para fora da tela, né? Ele só vai ter movimentação para X, então ele só tem grau de liberdade no eixo X. Para isso, a gente fecha tudo aqui. Vamos em carregamento, em Loads, define carregamento. A gente vai em aplicar, estrutural. E primeiro a gente vai fixar, né, os nós que eu comentei, o 1 e o 5. Então vamos em Displacement, vamos nos nós que a gente quer. Primeiro vamos no 1, a gente dá um OK. E a gente coloca todos os graus de liberdade, o valor para esse deslocamento vai ser 0, ou seja, ele não pode se movimentar, ele está engastado aqui em todos os graus de liberdade. E no nó de número 5, a gente vai colocar apenas o Y e desmarcar todos os graus de liberdade. A gente até poderia marcar o Z aqui também, mas não vai ser relevante porque a gente já está trabalhando em um problema 2D. Então, como a gente não vai ter força aplicada nem para dentro ou para fora da tela, então é irrelevante, a gente pode marcar só o Y mesmo e dar um OK. Agora, após a gente fixar em todos os graus de liberdade aqui o nó de número 1 e o nó de número 5 aqui, a gente fixa ele no eixo Y. A gente vai aplicar as forças que está respectivamente no nó 7 e no nó 8. No nó 7 vai ser mais tranquilo, porque a gente consegue usar o sistema cartesiano que a gente está usando aqui, o sistema cartesiano 0 aqui, o padrão. Então a gente fecha aqui o displacement, abre o force barra momento, vamos aplicar força no nó, a gente clica no nó 7 aqui e dá um OK. Essa força ela vai estar aplicada na direção Y, e como ela está aplicada na direção Y positiva para cima, ela está aplicada para baixo, a gente vai colocar então menos 30.000 newtons aqui. Menos 30.000
newtons. E dá um OK. Aí, como pode ver, a força já está aplicada aqui. Só que para a gente aplicar a força no nó de número 8, a gente não vai poder aplicar nesse sistema cartesiano, porque essa força no nó de número 8, ela tá girada, né? Ela não está nesse eixo aqui. Ela não vai estar nem no eixo Y, nem no eixo X, nem no eixo Z. Ela vai estar na diagonal. Então, para isso, a gente vai criar um novo sistema cartesiano. Para isso, a gente vem em Work Plane, Local Coordinate System, criar a coordenada nova. A gente vai pegar por 3 nós para criar essa coordenada nova. E os 3 nós que a gente vai pegar para criar essa coordenada vai ser, primeiro, o nó de número 8, depois o nó de número 3 e o nó de número 5. O número de referência que a gente vai utilizar para esse sistema cartesiano vai ser o 11, e o resto aqui a gente pode deixar padrão. Deixa eu dar um OK. Depois disso, para a gente selecionar esse sistema cartesiano que a gente criou, a gente vai em Change Activity CS, que é para mudar o sistema cartesiano ativo. Depois a gente vai em Specified Coordinate System. Daqui a gente vai e coloca um número que era o 11 lá, que a gente tinha pego. Então, a gente troca para o 11 e dá um OK. Após isso, a gente vai em Modeling e vamos em Node. Vamos criar aqui Node. Vamos agora em Rotate Node CS. Agora a gente vai em To Activity CS e a gente clica no nó aqui e dá um OK. Beleza. Após a gente ter feito isso, a gente volta no carregamento. Vamos em Apply, Structural, vamos em Força e vamos em Nó. A gente clica no nó que a gente quer aplicar a força e dá um OK. Agora vale ressaltar o seguinte, vou até fechar aqui antes. Se a gente for pegar esse sistema cartesiano que... Calma aí, multiplots, isso. Se a gente for pegar esse sistema cartesiano que a gente criou, vou plotar apenas os nós aqui. A gente vai ver o seguinte, aqui nessa direção seria o Y positivo e aqui nessa direção o X positivo. Então, na hora que a gente for aplicar a força ali, e a gente clicar aqui, dá um OK, a força que a gente quer aplicar, ela está na direção X aqui, ó, desse novo sistema cartesiano que a gente criou. Portanto, e positivo, né? Porque essa linha branca aqui seria o X positivo. Então a gente vai tirar o menos daqui, vai colocar o X e vai aplicar essa força. Se a gente botar para plotar apenas os nós de novo, a gente consegue perceber que a força está aplicada do jeito que a gente queria, ó, no eixo X e para dentro aqui da barra, igual aqui no exemplo aqui do slide. Vamos em multiplot de novo para botar a peça inteira. E agora, o nosso próximo passo vai ser ir em Load Step Options. A gente vai em Output, Controls, vamos em Solution Printout, vamos colocar Every Substep e dar um OK, antes da gente fazer o Solution da peça. Agora vamos em Solution, Solve, Current e dar um OK. Pronto, agora a solução da peça está pronta. Para a gente conseguir ler os dados que a gente pegou dessa solução, a gente vai em General Post Processor e vamos em List Results. Aqui a gente vai pegar as forças de reação nos nossos nós que foram engastados aqui. Então, por exemplo, a gente pega aqui em List Results, vamos em Reaction Solution, que é as forças de reação. A gente vem aqui no FY e dá um OK para a gente pegar. Então, a gente lembra que o nosso nó 1 era esse e o nosso nó 5 era esse. Com isso a gente consegue perceber que no nosso nó 1 e no nosso nó 5
Na direção Y, né, a gente tem um carregamento de 25.607 newtons no nó 1 e no nó 5, igual, né? Se a gente for pegar na direção X, a gente vai perceber que apenas o nó 1 tem, né? Porque a gente não engastou o nó 5 na direção X. Ele tem esses rolamentos aqui que deixa ele correr livre, né? Enquanto o nó 1 aqui, ele está fixo em todos os graus de movimento, né? Ele está no nó para dentro ou para fora, na tela, que seria o Z, o X, que seria aqui na horizontal, e no Y, que é para cima e para baixo. Portanto, a gente tem aqui no nó 1 também um valor de 21.213 newtons, que é a força de reação. Agora, se a gente quiser ver como esse sistema de treliça aqui ele se deforma, a gente vem em Plot Results, vamos em Contour Plot, vamos em Solução Nodal, vamos em DOF Solution e Displacement Vector Sum. Com isso a gente consegue ver aqui a deformação que a peça teve. Se a gente quiser também simular uma animação, a gente também consegue vindo aqui no Deformed Shape, no Plot Controls, e a gente consegue também aqui simular a deformação que a peça teve em animação. E com isso eu encerro a aula de hoje.